Você já parou pra pensar em qual a origem dos poderes do Vecna, no caso do Henry Krill, né? Antes mesmo da Eleven enviar ele pro mundo invertido ali, como que ele conseguiu adquirir poderes? Mas e agora com o Vecna? Ele pode ser morto? Existe uma forma dele ser morto mesmo? Porque na quarta temporada ele não foi morto não. E outra coisa, por que ele guarda os restos das suas vítimas? Por que ele guarda ali nos casulos, na dimensão dele? Sim, essas são algumas das perguntas que devem ser respondidas na quinta e última temporada de Stranger Things. E nesse vídeo eu vou trazer todos os outros com suas possíveis explicações até então. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor pra você que não conhece, né? E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a quinta e última temporada de Stranger Things, pra gente falar mais. Dessa vez não são vazamentos de gravações, apesar de ter algumas pistas aqui já pra gente falar, mas a gente tem que falar diretamente sobre o Vecna, o grande vilão, que inclusive deve voltar em outra forma, né? Já deixa esse like aí antes de tudo, né? Muito importante. Se inscreva no canal pra ajudar a gente a chegar a 500 mil inscritos, claro. E também quero aproveitar muito pra pedir o seu voto de você que tá acompanhando no canal lá no prêmio iBest, na categoria Influenciador de Cinema TV Streaming, que a gente tá em primeiro ali nos que não classificaram ainda, com muitas chances de classificar já pra próxima semana. Se você quiser ajudar, pode dar um voto a cada 24 horas, é só colar no primeiro link que tá embaixo na descrição e logar numa conta. E vamos lá, né? Foi na quarta temporada de Stranger Things, a última que passou até então, em 2022, que a gente ficou conhecendo os mistérios do Vecna, que é literalmente um dos principais seres que estão por trás de todos esses problemas de Stranger Things desde a primeira temporada. Ele tem algum envolvimento mesmo que não aparecia, tá? E assim, mesmo ele aparecendo e sendo o vilão principal da quarta temporada, tendo flashbacks pra explicar a origem dele, do menininho que matou a família, um monte de coisa, ainda assim deixou mais perguntas do que respostas sobre ele. E vamos começar com a primeira, que talvez é uma das mais importantes: como Henry obteve os seus poderes? Assim, os poderes que crianças, algumas, né, de testes e tudo mais, tem em Stranger Things, como por exemplo a própria Eleven, ainda são um grande mistério, a sua origem mesmo, a raiz principal. A gente não tem a explicação completa, a gente tem que eles foram levados para laboratório, para teste, foram criados lá e outras coisas. O Henry é um desses casos, só que ele é literalmente o caso talvez o mais poderoso, ou um dos mais poderosos, né, competindo aí com a Eleven. A gente viu, né, que lá ainda no passado, se eu não me engano, 1959, quando ele morava com a sua família na casa lá em Hawkins, a família Krill, ele já tinha esses poderes, já tinha sido desenvolvido. Mesmo que a quarta temporada mostre esse flashback, nesse mesmo flashback ainda não mostra a origem da origem, é que ele já tinha poderes, e aí ele mata a família toda, menos o pai, né, que restou ali ainda. João Victor, já tem pistas que isso vai ser explicado na última temporada? Sim, tem pistas que isso vai ser explicado na última temporada. No atual momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, final de maio de 2024, a produção de Stranger Things está gravando na casa onde usaram pra gravar a quarta temporada, com a mesma pintura de flashbacks, ou seja, cenas lá de quando o Henry ainda era pequeno, novas cenas. E outra coisa, o parquinho que foi mostrado na quarta temporada também, que ficava do outro lado da rua, já foi remontado, tá? Que é um parquinho cenográfico, já tá sendo preparado para gravações também, então a gente vai ver mais cenas. Fora que tem o envolvimento de uma igreja nova também para essas cenas antigas, tem envolvimento de mais cenas no sótão, então claramente deve ser mostrada essa origem dos poderes do Henry, isso com certeza. Mas aí vamos seguir para a próxima pergunta, próximo ponto relacionado ao Vecna. Agora eu quero falar, Vecna realmente controla o mundo invertido? Como ele faz isso? Esse é um ponto, são meio que duas perguntas em uma, mas que apesar de algumas pessoas acharem isso claro, algumas pessoas têm umas teorias que são crentes nela e outras, a gente não tem a resposta clara e mostrada em cena de forma tão específica. Desde quando foi mostrado na quarta temporada que a Eleven abriu o portal lá, expulsou ele pro mundo invertido, e aí ele tomou esse visual, teve o rosto queimado, aquelas coisas todas, ali tem a explicação do visual e tem meio que uma explicação da conexão dele com o mundo invertido. Tem uns até hoje que permanecem na teoria de que o mundo invertido foi criado ali, mas a maior probabilidade é que não, já tinha sido criado antes. Mas assim, o grande ponto, né, quais são as relações dele com aquele lugar, o quanto de poder e influência ele tem de fato no mundo invertido? Ele tem essa influência mesmo, ou é esse cara aí, né, o devorador de mentes, que é o que manda mesmo? Até hoje, desde 2022, existe uma divisão entre fãs de galera que acredita crente, que é o Vecna, que é o cara que manda no mundo invertido, que ele inclusive controla o devorador de mentes, que é controlado por ele, e outra parte que acredita que na verdade o Vecna é um general do devorador de mentes mesmo, ele é controlado por ele ali, e o Vecna não controla todo o mundo invertido não. E assim, de fato, falta uma explicação mais completa pra esse ponto da dominação do mundo invertido e outras coisas, apesar de teorias aí. Os próprios irmãos Duffer, os criadores, nunca quiseram oficializar nada sobre isso, então é um ponto que deve ser respondido na última temporada. A gente não tem tantos indícios com base nas gravações, porque tem umas partes do Vecna que estão sendo escondidas
escondidas, né? Eles estão sendo mais cautelosos, mas eu acredito fielmente que isso deve ser explicado. E se eu for fazer mais minhas apostas, eu não acho que é o Vecna que controla todo mundo invertido, não. Mas aí vamos seguir para outro ponto, outra resposta muito importante que precisa ser dada. Vecna pode ser morto? Sim. Tem alguma forma de matar ele? Porque, assim, é claro pra maior parte das pessoas que assistiram a quarta temporada, que assim, na loucura, depois que ele destruiu a Max e tudo mais, os personagens conseguiram tacar fogo, ele caiu do negócio lá, sumiu, aquela coisa toda, ele foi vencido numa batalha, mas ele não morreu, tá? Ele foi vencido só nessa batalha e vai voltar. Ele ainda existe, o Vecna. Existe, inclusive, até hoje, possibilidades de na quinta temporada ele voltar com uma forma diferente, não esse visual igual a gente viu. Apesar de que esse visual da quarta foi icônico, hein? Não precisaria mudar muita coisa, não. Só dele aparecer assim já impõe. É um vilão de respeito que eles construíram e criaram ali. E sim, na última temporada eles precisam dar essa resposta se é possível dele ser vencido. Até porque ele se alimenta, né, do medo das crianças ali. Principalmente se alimenta de traumas, que é o que faz ele pegar as pessoas ali na quarta temporada. Se teve uma coisa que também ficou clara é que depois que a Eleven mandou ele pro mundo invertido, lá no passado, ainda lá no laboratório, ele ficou mais forte nesse período dentro do mundo invertido. A cada momento, a cada época, ele foi se fortalecendo mais e mais pra poder aparecer nessa quarta temporada. Inclusive, isso é uma explicação que o próprio Vecna dá. Então, ele está muito forte, ele se alimenta, e a força dele aumentou mais ainda pelo fato dele ter conseguido trazer o mundo invertido pro mundo real, ter aberto as rachaduras lá em Hawkins, um fato muito importante. Agora ele absorve mais poder, pode voltar numa forma diferente, pode voltar maior, mais poderoso. E como é que vence ele? Assim, eu acredito muito que por essa ser a última temporada eles vão mostrar se tem uma forma de vencer ou não. Se ele vai ser vencido ou não, aí depende do direcionamento que eles querem dar pro final da história. Assim, o que eu sinto por enquanto é que o final de Stranger Things vai acabar tendo eles vencendo o retorno do Vecna, seja lá como ele vai vir, vai ter eles vencendo o que eles querem, mas com gosto amargo. Alguma morte, alguma despedida, e não é porque tá aparecendo personagem específico na tela que eu acho que é esse, não. Nem sei qual, mas eu acho que algum específico deve acabar morrendo. Então minha resposta pra esse ponto é, eles devem achar uma forma dele ser morto, dele ser vencido, mas vai custar a vida de alguém. E aí a gente segue. Próxima pergunta, próximo ponto que deve ser respondido relacionado ao Vecna. Como o Vecna está conectado com a mente do Will? Sim, isso é um ponto muito importante, né? Que a gente tem pistas a partir de coisas das primeiras temporadas, mas que assim, o final da quarta temporada mostra eles vencendo ele naquela batalha. O Will parecia até que limpo, tinha um tempo, sem muito contato assim com essas coisas do mundo invertido, mas no final a gente tem a prova que até hoje ele sente. Ele sente aquele incômodo, ele sente a presença, então ele tem o contato com o Vecna e já tá comprovado, inclusive confirmado pelos produtores, que nessa última temporada o Will vai voltar a ser um personagem central pra trama, né? Na quarta ele ficou meio que em stand-by, não tão central, na quinta vai ser extremamente fundamental como nas primeiras, né? A primeira ele some, na segunda ele é tomado pelo Devorador de Mentes. Isso podem ser brechas, né? A ligação dele com o mundo invertido podem ser brechas do porquê até hoje o Vecna tá ali conectado com ele, mas precisa de uma explicação mais detalhada e com certeza essa aqui é de fato certeza absoluta que vai ter. Até porque a gente já viu postagens oficiais, né, da própria produção que eu contei aqui, interessantes, tipo essa. Você pode ver o ator do Will junto com o dublê criança dele ali, gravando cenas em que eles vão colocar um deepfake, né, o rosto do Will quando criança, pra fazer novas cenas dele no Castelinho Byers e tudo mais. Tem até teorias de que o Vecna agora vai tentar pegar ele, vai levar ele pra aquela dimensão vermelha dele, vai tentar matar ele, igual fez com personagens da quarta temporada. Se vai conseguir ou não, aí depende muito, mas o Will é fundamental e isso deve ser explicado. E disso a gente parte pro próximo ponto, a próxima pergunta, porque tem uma relação com essas conexões, né? Porque o Vecna não tem conexão só com o Will, ele também tem conexão com a Eleven. Por isso, se o Vecna morrer, outros podem morrer, ou pelo menos sofrer dano, né? Essa arte de fãs que fizeram aqui relacionada à quinta temporada tem muito a ver com isso, né? O Vecna tá conectado ali com o Will, a gente viu pro final da quarta, e bem conectado com a Eleven, principalmente pelas questões do laboratório, dos testes, ela que mandou ele pro mundo invertido, ela sente a presença dele a todo momento na quarta temporada, ela consegue acessar as dimensões, inclusive a própria dimensão do Vecna, que é aquela vermelha, pra poder impedir ele, tentar impedir ele, ela tem o poder equiparado ali pra fazer essa luta, a gente vê batalha. O Vecna morrendo, se eles descobrirem alguma forma dele morrer, isso pode afetar a Eleven, pode afetar o Will também, a conexão. E outra coisa, pode afetar as criaturas do mundo invertido, ele morrendo, as criaturas morrem, ou ele na verdade não tá no controle de tudo e por causa disso, se ele morrer, as outras criaturas não morrem, não acaba o mundo invertido. São algumas das respostas que precisam haver, mas esse direcionamento da conexão dele com o Will e com a Eleven pode ter muito uma questão importante e dramática no final dele morrendo, sendo destruído, e um desses
esses dois, por exemplo, sendo sacrificados juntos, você imagina que destruidor para os fãs eles descobrirem que pro Vecna morrer, a Eleven tem que acabar morrendo, ou pro Vecna morrer, o Will tem que morrer, ou os dois juntos, e aí eles têm que fazer isso, os personagens concordam nisso, acaba tendo esse sacrifício no final pro bem. Apesar de eu ter certeza que ia ter um monte de hate, porque a galera, ai meu Deus, meu personagem favorito morreu. A galera sente demais, acha que a série não pode tocar nos personagens. Mesmo assim, eu não veria problema. Se for algo muito bem construído pra dramaturgia, sensacional. Mas, vamos ver, eu não tô falando que vai ser isso é uma possibilidade, mas que vai ser respondido, vai. E falando em conexões, vamos seguir pro próximo ponto, que é uma conexão que ficou bem em aberto, se essa personagem vai voltar ou não e tudo mais. Eu tô falando da Max. Max ainda pode voltar? Sim, e tipo, eu tô falando dela, mas isso tem relação direta com o Vecna, porque ficou bem claro que depois que ele pegou ela, que ele destruiu os ossos e tudo mais, ela entrou nesse estado vegetativo, entrou nesse coma aí, mas claramente a mente dela está conectada ao Vecna, pelo menos é o que 90% das possibilidades indica. É quase certeza isso na verdade, né? Inclusive a atriz tá gravando, e até indícios das gravações, imagens oficiais também que os produtores postaram mostram que isso vai ser respondido. É uma outra pergunta que vai ser respondida, certeza. Essa foto aqui, né, que saiu em março, da atriz lá gravando e tudo mais nos bastidores, o ator do Lucas, tipo, essa foto indica muito que o corpo da Max melhorou, que ela não tá respirando por ajuda de aparelhos, não tá na UTI mais com aparelhos nem nada do tipo, é um quarto diferente, mais tranquilo. Inclusive tá usando uma roupa tranquila de pessoa que tá só internada num quarto, mas apesar dela estar nos bastidores sorrindo, é bem possível que a Max aqui ainda esteja em estado vegetativo, sem ter voltado. O corpo dela recuperou fisicamente tudo, mas a mente ainda está sob controle do Vecna. Então, né, a gente vai precisar dessa resposta. Se ela vai voltar, pode ser até que a Max volte totalmente ao normal no final de tudo. Vai ser lindo, inclusive, é uma das coisas que o pessoal mais espera pra ver se isso acontecer, vai alegrar muito fã. Coloca nos comentários o que você acha e vamos seguir pro próximo ponto, próxima pergunta a ser respondida. Eu quero falar das outras vítimas do Vecna. Por que Vecna guarda suas vítimas? Guarda, tipo, os corpos delas, essas coisas todas, já que, tipo, a ideia é que a partir do momento que ele matou, ele conseguiu ali, ele conseguiu mais poder. Ele conseguiu tirar esses traumas, passar pra ele e fica mais forte, lindo. Mas a gente viu na série, na quarta temporada, que mesmo os personagens que ele já matou, tá lá, os negócios guardados lá. É simplesmente por decoração, porque ele acha legal, porque não tem vida lá mais. Qual que é a razão dele fazer isso, deixar exposto naquele lugar? Esse é um ponto que eu já fico na dúvida se eles vão responder ou não, tá? É uma questão que, assim, pode só ficar implícito que, na verdade, ele gosta. Ele acha legal, como todo vilãozão, ele quer expor a maldade dele. E aí, sei lá, eles não mostram em cena essa explicação, nem nada do tipo. Existe muito essa possibilidade. Como também pode ser explicado que, além de ter sugado o poder a partir dessas mortes das pessoas, o corpo fica lá também, fica alimentando esse poder. E também isso pode dar brecha pra uma possibilidade dos personagens voltarem à vida, esses que ele matou ali. Sempre tem umas teorias nesse sentido. A Chrissy lá voltar e tal. E tem a questão, né? O Ed Manson, personagem queridinho da quarta temporada, se ele poderia voltar, apesar de que ele não foi morto diretamente pelo Vecna da mesma forma que os outros. Então a possibilidade dele voltar seria menor, né? Mas assim, o ator também deu umas entrevistas recentes sugestivas. De qualquer forma, esse ponto eu não sei. Não sei exatamente se isso vai ser explicado. Não tenho tanta certeza quanto os anteriores. E eu quero que você coloque nos comentários o que você acha sobre isso. Quais pontos você acha os mais interessantes e o que você mais quer ver sendo explicado sobre o Vecna. Aproveita e coloca como você acha que ele vai voltar. Vai ser esse mesmo visual muito louco e tal, ou vai ser um visual diferente? Um visual talvez mais aterrorizante, né? Pois é, não deixe de se inscrever no canal, que assim que tiverem novidades sobre as gravações que estão saindo toda semana, eu vou trazer mais vídeo. Deixa esse like que ajuda muito mesmo na divulgação e não custa nada, é só descer e clicar aí. No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!